Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. Tô me recuperando devagarzinho, tá? Mas estamos aí recuperando. A gente é luta constante, não é? E somos sinônimo de resistência. Você sabe bem disso. Mas enfim, prossigamos juntos. Você que está aí, curte a live agora e compartilha, que é muito importante. Eu fico muito feliz em ver o alto nível dos ministros de Lula, do governo Lula. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, desmascarou e desmentiu em uma verdadeira aula de cidadania, de inteligência, ali em relação a quem? A quem? A mesma figura de sempre, que mente e nem sente. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, eu acho que ele nunca passou tanta vergonha na sua vida. É uma atrás da outra. E a Nízia Trindade, ministra da Saúde, além de desmentir na cara ali o o Nicolas Ferreira, e ela ainda deu uma aula para ele em que ele realmente passou vergonha. E eu quero compartilhar isso com você e peço para você compartilhar com outras pessoas, que é muito importante. Precisamos disso. Estamos carentes de palavras de consciência, de cidadania, de sanidade, de humanidade. Notadamente quando nos deflagramos e nos deparamos com deputados e senadores bolsonaristas. Não perca essa e compartilhe. Dá uma olhada. No seu primeiro discurso de posse, a senhora fez, no mínimo, acredito, um aceno, se eu estiver enganado, que me corrija, a respeito de uma certa aproximação à legalização do aborto. Eu não, obviamente, vou discutir aqui a respeito desse tema, não é o meu papel convencê-la. Se esse for o seu posicionamento, eu peço aqui, representando, acredito, que uma boa parcela do país, que não concorda e que não milita em prol disso, para que, se isso for o seu posicionamento, né, que não eu, mas que o Espírito Santo te convença do contrário. A senhora afirma que as políticas públicas de Estado devem ser formuladas, implementadas, monitoradas e avaliadas de maneira independente de princípios religiosos. A senhora, inclusive, citou a questão da laicidade do Estado. Mas acredito que houve uma confusão com relação aos termos, porque Estado laico não se confunde com Estado laicista ou Estado antirreligioso. Eu vejo, por exemplo, ideologia de gênero que, mais uma vez aqui para mim, não acredito que seja ciência, racismo e machismo estrutural também não seja ciência. Então, a portaria interna, ela não está sendo pautada por princípios, né, religiosos, mas vejo que está sendo pautado por princípios ideológicos. Nós não podemos, por exemplo, deixar na mão de crianças a realidade. Nós temos, por exemplo, crianças que acreditam em Papai Noel. E não é por isso que você, ao longo do tempo, não vai discorrer a respeito disso e buscar uma realidade. Acredito que, como adultos, e principalmente como parlamentares, a busca pela verdade ela não pode ser ignorada. Que diz respeito que deve adotar a linguagem que evite termos machistas e patriarcais no cotidiano institucional. E eu gostaria de saber se isso seria com relação à linguagem neutra ou não. Não irei discutir se está certo ou errado. Somente se isso, de fato, é a intenção, como a gente já viu alguns ministros, inclusive, do governo Lula agora, utilizando a linguagem neutra em alguns eventos. E eu fico meio embasbacada que nos últimos anos a gente tenha passado por questões seríssimas relacionadas à saúde da mulher e tenha parlamentares que desperdicem a sua presença inventando factoides. Tem criança que acredita em Papai Noel, mas tem deputado que acredita em ideologia de gênero, ministra. Então a gente precisa, acho que, aproveitar a sua presença para tratar de temas que são reais, que afetam as mulheres brasileiras. Eu começo com o deputado Nicolas, né, líder do PL. Alguns pontos eu já havia até respondido, deputado, mas só de uma maneira assim, muito clara. A questão da laicidade do Estado é da Constituição, como todos sabem. Em relação à religião, já também me pronunciei. Se o senhor assistiu ao meu discurso de posse, deve ter visto que houve também uma presença interreligiosa, né, de pastora, de padre, de rabina, de também um pai de santo, porque acredito no respeito à diversidade religiosa. Então, todos estavam presentes de forma simbólica àquele momento de posse no Ministério da Saúde e faço questão de reforçar esse tema da liberdade, do respeito à diversidade religiosa, ainda que, como eu disse, a atuação do Ministério da Saúde se dê como deve ser em termos laicos, mas acredito que o diálogo com os religiosos, né, e não sei se o senhor é religioso, mas se é, que nos ajude, por exemplo, para que não se propaguem as fake news contra as vacinas e contra a ciência.
Eu tive a oportunidade, inclusive, de, a convite da Arquidiocese do Rio de Janeiro, poder falar na Rádio Catedral, não agora, mas no meu período como presidente da Fiocruz, para ajudar a campanha de vacinação. Eu falo em qualquer veículo religioso que queira a minha fala para defender a vacinação, as políticas do SUS. Então, não existe uma oposição religião, Estado, religião, Ministério da Saúde. Existem campos diferentes que devem se respeitar, independentemente da fé que eu, como pessoa, posso ter e que nem falei dela aqui porque não é o caso, né? É o caso, sim, de defender essa questão da religião. O senhor disse que no meu ato de posse, no meu discurso de posse, eu defendi a legalização do aborto. Eu não fiz isso em momento algum. Nenhum aceno neste sentido. O que eu defendo é o cumprimento da lei e o acolhimento às mulheres e meninas que estão nas situações que a lei ampara, né, a prática do aborto, naquelas determinações que a lei de 1940 determina, e a única questão mais recente é a decisão sobre os fetos anencefálicos, que também é uma determinação legal. Nesses casos, meninas e mulheres devem ser acolhidas, que é também o que a deputada Sâmia falou, da forma correta, pelo Sistema Único de Saúde, como a lei prevê. Isso, qualquer ministra da Saúde, qualquer ministro de qualquer pasta do nosso governo, né, precisa defender, e é o que eu tenho discutido com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Então, assim, para deixar muito clara do que se trata, do que se tratou a revogação da portaria em questão, o que o senhor faz referência. No mais, ideologia de gênero, eu já falei aqui sobre isso. Gênero é uma categoria social mais do que biológica. Isso, é claro, é uma farta literatura a esse respeito, por isso se fala, como eu disse aqui, a jurisprudência sobre direito à autodeterminação de gênero e de orientação sexual. Isso também é lei, também não vou me deter sobre isso. O nosso programa, como eu disse, é bem mais amplo, né? Então, vamos às questões específicas do programa. É um programa que visa... a questão da linguagem também já respondi, mas reitero. A questão da linguagem neutra é uma opção, ela não é para ser regulada, é uma opção. Toda a vida social muda, muitas expressões que usávamos antes não usamos mais. Eu mesma, hoje em dia, fico perplexa com coisas que eu li e não me chocaram, e que hoje eu entendo que chocaram a muitas meninas, né? Vou dar um pequeno exemplo, que eu fui leitora e ainda sou de Monteiro Lobato, inclusive, para o meu neto de 7 anos. E Reinações de Narizinho começa com a frase: Nastácia, negra de estimação. Eu não vou mudar o texto do Monteiro Lobato, mas é inadmissível que nossos textos de hoje usem essas expressões. Então, isso é o conflito cultural na linguagem que temos que fazer. Se as pessoas optam pela linguagem neutra ou não, é uma opção. O nosso programa é muito mais amplo que isso. Ele fala contra racismo, machismo. Fala contra, que foi o exemplo que eu dei aqui, numa reunião de trabalho, se referir à mulher de forma pejorativa. Ou seja, sexualizar a mulher numa situação em que ela não quer que isso ocorra, né? Ou dizer num ambiente de trabalho, como eu já vi, vamos fazer silêncio que isso aqui não é favela. Isso é inadmissível. Então, é desse tipo de prática que falamos aqui, entre outras, né? Porque o tempo todo estamos falando de equidade de gênero e raça.